Eu quero ler um texto da palavra de Deus, quero compartilhar aqui uma palavra antes da ceia, que está no livro de Lucas, no capítulo 15, verso de número 8. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua presença nesse lugar. Santo és o teu nome, Jesus. Enquanto você procura aí, eu também quero saudar os nossos irmãos que estão nos assistindo pela transmissão. Estamos transmitindo, né? Tá tudo certo, né? Que deu um temporal tão feio aqui, irmão, nessa região aqui, que parecia que bem nessa faixa aqui tinha passado um tornado, né, pastora Kelly? Eu fiquei assustado que eu e o pastor, a gente foi fazer uma visita, ficamos assustados, essa região que da Mário Filha toda destruída. Mas graças a Deus, Deus nos livrou aqui, viu, irmão? Eu achei lindo os jovens ontem, mesmo sem energia, irmãos, eles aqui adorando ao Senhor. Eu achei até que eles iam desistir do culto, que desistiu nada, estava aqui. Os irmãos colocaram o carro atravessado aqui para iluminar aqui a igreja, eles estavam aqui adorando ao Senhor. Isso é muito maravilhoso. Então nós queremos saudar os irmãos que estão nos assistindo, que Deus abençoe a sua vida. O pessoal lá no presídio, que nós transmitimos pelo rádio, pela 106.7 o nosso culto. Nós temos uma audiência muito grande lá dentro do presídio, irmãos. Então através das redes sociais nós alcançamos muitas vidas para a glória de Deus. Lucas capítulo 15, verso 12. O 8 você está ligado, né? Só quem trouxe Bíblia, diga glória a Deus. Não vou nem perguntar quem não trouxe, né? Você vir para o culto não trazer Bíblia, Jesus. Vamos lá. Lucas capítulo 15, verso 8 diz assim: Jesus continuou: se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma moeda, vai procurá-la? Sim ou não? Ela acende uma lamparina, varre a casa, procura com muito cuidado até achá-la. Verso 9: e quando a encontrava, convidava as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Verso 10: pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Amém? Tome seu assento em nome de Jesus. Eu quero trazer uma palavra para você acerca desse texto. Dentro desse contexto, Jesus ele fala de 3 parábolas. Ele fala da ovelha perdida, ele fala da dracma, e ele fala do jovem, lembra dos textos? Que decidiu sair da casa dele para ter uma experiência lá fora, né? E infelizmente ele se arrependeu, que é o filho pródigo. E por que Jesus ele traz essas 3 parábolas, uma seguida da outra? Porque justamente ele estava sendo confrontado, pastor Américo, porque ele se assentava junto com os pecadores, porque ele dava ouvidos aos pecadores, ele se relacionava com pessoas que naquela época eles eram considerados como malditos, as escórias da sociedade. Só que quem está confrontando ali Jesus não eram pessoas santas, não eram anjos, eram pecadores também, só que se escondiam atrás de uma religião. E eu falo para você que os maiores apontadores desses últimos tempos são pessoas que são muito religiosas, que se acham santos demais, ao ponto de sempre estar apontando A ou B. Tem uns até que são mais enérgicos, que falam: você não vai para o céu. Eu vim de um tempo em que, quando eu não era cristã, nós tínhamos uma pessoa que era cristã na família, e lá antigamente ela apontava para todo mundo: vocês vão para o inferno, vocês vão para não sei na onde, vão para não sei o que. Ela apontava a nossa família, e depois descobrimos que a pessoa não era tão crente assim.
Então nós temos que cuidar muito com os apontamentos, porque a Bíblia fala muito bem acerca disso. Nós temos que ter muito cuidado de falar do quê? Do cisco do olho do outro, e esquecer que nós temos o quê no nosso olho? Temos o quê? Então a gente tem que ter muito cuidado. Então Jesus ele começa a contar algumas parábolas para fazer com que aqueles mentes fechadas entendessem qual era o propósito dele nessa terra. O propósito de Jesus nessa terra era justamente vir para os doentes. Então ele começa dizendo primeiro sobre a ovelha perdida. Ele fala qual é o pastor que tendo uma ovelha perdida, deixa as 99 ali protegidinha e vai atrás dessa uma que se perdeu. Aí ele traz também a questão do filho pródigo, o filho que decidiu sair da sua casa, do conforto do seu lar, para ir lá atrás, lá fora, viver uma aventura. Só que quando ele vai lá fora viver essa aventura, ele percebe que lá fora a realidade era muito diferente do que ele vivia dentro da sua casa. Então quando ele volta para a casa do seu pai, ele volta totalmente destruído emocionalmente. Tudo que ele arrancou do seu pai e levou lá fora, foi tudo saqueado. Então ele volta para a casa do seu pai, totalmente destruído. Então na mesma parábola, Jesus ele fala assim: e o pai o acolheu, e o pai o honrou. Aí ele conta também sobre a mulher da dracma perdida. E naquela época, essa moeda, ela tinha um valor monetário, mas também tinha valores emocionais. As mulheres que se casavam, elas recebiam como dote essa moeda, que era comercializada na época. Então elas faziam adorno no cabelo, ou faziam os colares no pescoço. E Jesus começa a usar essa metáfora, e disse para aqueles homens que estavam ouvindo, que estavam apontando, disse assim: qual é a mulher que tendo 10 moedas preciosas, valiosas, não só financeiramente, mas sentimentalmente, se ela perder uma, ela não acende a candeia, ela não varre a casa, e ela busca com muito cuidado. Só que quando você vê Jesus fazendo toda essa explicativa, e você olha o contexto da perseguição desses homens, você vê o quanto que eles eram, pastor Walter, mente fechada. E o que Jesus dizia para eles nunca fazia sentido, porque o coração deles estavam fechados. Nós vivemos um tempo de hoje em que nós pregamos o Evangelho, anunciamos a vinda do Senhor, pregamos lá na faculdade quando nós temos oportunidade, pregamos no convívio familiar quando nós temos oportunidade, pregamos lá no nosso trabalho quando nós temos oportunidade. Mas você pode perceber que dentre essas pessoas que dão ouvido às palavras que saem da tua boca, sempre tem aqueles com o coração fechado, que não permite a semente descer no seu coração. Só que eu digo uma palavra da parte de Deus para você nessa manhã: nunca desista de levar a semente do Evangelho para o coração de alguém. Nunca desista, nunca desista. Nunca desista. Quem sabe você está lá no meio da tua família, é uma família totalmente tradicional, uma família talvez muito mente fechada em relação ao cristianismo. Talvez você vive numa família que nem religiosa mas uma família totalmente perdida. Mas você está no meio desse povo, e você está no meio desse povo com um propósito. Você sabia disso? Você vai ser o agenciador de milagres lá no meio da sua parentela. Talvez você não tenha dimensão do que Deus vai fazer através da sua vida, e você só vai entender isso quando você abrir a sua boca e falar do amor do Senhor Jesus. Sempre quando eu prego, você pode perceber que eu sempre gosto de inserir um testemunho, porque eu me converti através do testemunho. E essa semana tem tudo a ver com o que eu vou falar aqui.
Essa semana eu fui impactada em uma visita. Eu estava devendo uma visita para a irmã Janaína, e ela estava me cobrando muito já, e eu não conseguia. E eu estava em viagem, e ela falou assim: pastora, você não vai fazer minha visita mesmo? Eu falei: meu Deus. Falei para a Malga, a secretária, falei: pelo amor de Deus, dá um jeito e encaixa essa visita aí, porque eu já estou devendo e não consigo, né? E tem muitas que gostam de vir aqui no escritório e conversar, aqui no particular, mas outros não, eles gostam que a gente vai na casa, e tudo bem. Eu também gosto de ir na casa, porque sempre tem um bolo, um pão, né? Olha a gordinha aqui querendo emagrecer e falando do pão, né? Um cafezinho preto sem açúcar, ou não é? Eu já dando a dica para quando eu chegar lá na tua casa. E quando é à noite, um churrasquinho, né, irmão? Eita, Jesus! Ai, que fome, Jesus! Cheguei lá, e todo crente, irmão, a gente vai fazer visita, nunca está só a pessoa. E tudo bem, não tem problema de convidar. Você chega lá, irmão, tem um batalhão de gente. Aí eu cheguei lá, quando eu cheguei lá, eu falei assim para ela: isso aqui é uma visita ou é um culto familiar? Né? Brinquei com ela, falei: pega a salva, vamos tirar as ofertas. Cheguei lá, irmão, estava a família toda dela, só que a família dela são todos cristãos, são do Ministério de Madureira. E a gente ali fazendo a visita, e eu pergunto para a irmã dela, a Sheila, falei: Sheila, como é que está o seu esposo? Porque a Sheila, ela é convertida, mas o esposo, irmão, sabe aquele camarada tenebroso, era o esposo dela. Ela falou: você não tem dimensão a obra que Deus fez na vida do meu esposo. Eu falei: sério? Ela falou: pastora, olha como Deus é poderoso, escuta isso aqui. Tem alguém que deve ter ouvido isso eu falar lá no story do Instagram, mas nem todo mundo gosta de redes sociais. Escuta o quanto que Deus é poderoso. Lembra que eu disse agora aqui que você é um agenciador de milagre dentro da sua casa? Essa mulher sofria com o marido, porque ele era usuário de cocaína, totalmente perdido nas drogas. E ela sempre orava por esse marido, para que Deus convertesse o coração dele, para que Deus alcançasse o coração dele. Mas ele era aquele perfil que vinha na igreja e ficava assim uns diazinho, né? É igual viciado quando fala que vai parar de usar alguma coisa, né? Ele fala assim: não, agora eu parei. 7 dias depois, tá fazendo de novo, né? E ela pegou e falou assim pastora, toda vez que eu dizia não quero mais, vou pedir divórcio, não, parou, ele sofreu um acidente, toda vez. Aí por último, a empresa deles, ele fazia manutenção de elevador, um homem muito trabalhador, ganhava super bem, mas boa parte do seu dinheiro ele gastava na cocaína. Ele dava o básico para a família, o restante ele gastava na cocaína. E daí ela pegou e falou assim: não quero mais, já deu e tal. Ele cai em depressão profunda, ao ponto assim de nem eles como família tentar ajudar. A médica disse assim para ela assim: olha, não deixa ele sozinho por nem um segundo. E ela pegou, estava na sala, e ele estava na área da casa. E ele ali na área da casa, ela ouviu um barulho, mas ela achou que ele estava mexendo em alguma peça de elevador, estava fazendo alguma manutenção. E quando ele faz aquele barulho, ela ouve, o outro parente que estava na casa também ouve, mas ninguém levantou, ninguém foi lá fora ver. De repente chega um senhor no portão da casa e bate palma. A mãe dela sai para fora. E aquele senhor falou assim para ela, para a mãe dela assim: é aqui que mora o senhor Jair? Se eu não me engano é esse o nome dele, senhor Jair, o proprietário dessa casa. A mãe pega e chama a Sheila e fala: Sheila, tem um senhor aqui na porta querendo falar com o Jair. E nisso ela não levanta, quem levanta foi outro parente. Quando chega lá na área da casa, ele estava pendurado em uma corda, estava enforcado. Foi um gritedo muito grande na família, tiraram ele de lá. Eu vi a foto, irmão, ela mostrou a foto para mim. O rosto preto, o pescoço preto. Os médicos demoraram 27 minutos para chegar lá, o socorrista. Quando chegou lá, eles fizeram os primeiros socorros ali e disse: provavelmente faz uns 10 minutos que ele estava pendurado naquela corda. Ela se desesperou muito e começou a chorar.
E a mãe dela começou a orar e começou a falar: Senhor, eu não aceito perder o meu genro dessa forma. Senhor, ele é uma promessa sua. E começa a chorar. Coloco ele dentro do carro e vou embora. Quando vão embora, meu irmão, ninguém mais viu aquele senhor, pastor Américo, que chegou ali na porta ali, procurando pelo seu Jair. Vai lá no hospital, passa alguns dias, fica internado, estado grave, aquele processo todo. O médico fala assim: olha, o seu marido é um milagre. Ele está tendo uma boa recuperação e nenhuma sequela ficou no cérebro dele, para a glória de Deus. A família celebra tudo. Quando ele vem para casa, ele com aquele susto, ele entendeu que ele precisaria sim voltar para os caminhos do Senhor. Então ele se reconcilia, vai para a igreja. Ele vai, tem um retiro lá na igreja. O pregador está pregando, meu irmão, e fala para ele assim: você se coloca em pé. Ele se coloca em pé, ele falou assim: sabe por que a morte não chegou lá na tua vida, lá na tua casa? Porque eu enviei um anjo lá na porta da sua casa. Ele não entendeu nada, porque a sogra não tinha contado nada para ninguém, porque a sogra achou que era só um cobrador. A sogra que estava trabalhando no retiro ouve o pregador falar isso, o profeta, começa a chorar, porque na hora Deus faz ela lembrar do homem que chegou na porta da casa e disse: eu quero falar com o seu Jair. Ela vai lá e conta pro genro, e vira aquela celebração muito grande. Ela chorava, irmão, e contava para mim. Ela falou assim: pastora, você acredita? Se aquele homem não tivesse chamado o meu genro, a gente nunca ia saber que ele estava pendurado. Como se não bastasse, naquela mesma semana ela foi numa congregação deles e tinha um pregador de fora, e Deus usa aquele pregador e fala com ela e fala assim: ah, mulher, a morte ia chegar na sua casa, mas eu enviei um anjo lá na porta da sua casa. Eu quero dizer algo da parte de Deus para você. Nós estamos vivendo um tempo em que essa parábola é muito viva no meio de nós. O que faz o homem se perder no caminho? O que faz as pessoas, crentes, pastores, líderes, seja o que for, se perder no meio do caminho? Esse texto fala sobre isso. Quando nós perdemos os nossos valores, nós saímos do propósito de Deus. O que é que o mundo está fazendo nesses últimos tempos de uma forma muito veemente? Criando ideologias, propagandas e tantas outras coisas para tirar o quê do povo? Os seus valores. O que é que alguns religiosos, alguns líderes, alguns falsos profetas estão fazendo nesses últimos dias? Inventando coisas dentro da igreja, tantos atributos esquisitos dentro da igreja, para tirar o quê? A essência do povo de Deus, os seus valores. Nós vivemos um tempo em que as pessoas não levam mais as coisas de Deus a sério, os seus compromissos a sérios. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não querem mais sentar para aprender. Eles acham que estão muito preparados para ensinar, mas não tem o quê? Estabilidade espiritual. Aí quando se levantam, são presas fáceis para o diabo destruir. Nós estamos vivendo um tempo, irmão, eu me converti em um tempo que as escolas dominicais eram lotadas, e não precisávamos nós sermos convocados, obrigados para ir. Era feito um convite, e as pessoas tinham tanta sede de ouvir a palavra, que as pessoas iam lá para ouvir o maestro, o professor trazer um ensinamento. E hoje as pessoas já não querem mais conhecer a Bíblia. O pastor Américo, em uma reunião que nós tivemos agora, ele fez uma pontuação dentro da reunião, que é verdade. As pessoas só pegam a Bíblia para ler quando ela vai ter a oportunidade dela lá de saudação, ou quando vai pregar. Não são todos. Ou quando vai pregar, aquele momento de devocional,
de leitura da palavra, que você não gasta tempo, você ganha tempo na presença de Deus, isso está se perdendo. E é por isso que você vê tantas falsas doutrinas arrastando o povo de Deus para seitas religiosas. É por isso que você vê assim, uma disseminação muito grande de falsos líderes, falsos profetas, ganhando o coração do povo com palavras de engajamento. E as pessoas vão secas, elas vão cegas para esses lugares, lugares de movimento, lugares de casa de passagem, aonde as pessoas elas não criam raízes, não se estabilizam espiritualmente. E nós precisamos, irmãos, conhecer isso aqui. Nós precisamos conhecer a palavra, viver uma vida de oração, porque o tempo que nós estamos vivendo e as coisas que ainda estão por vir, nós vamos precisar estar muito ligado com o Senhor. Então o que Jesus está dizendo acerca dessa parábola aos fariseus é que as pessoas se perdem nos seus próprios pensamentos, porque quando fala de casa, fala de mim e de você. Quando nós perdemos os nossos valores, nós somos aprisionados em uma escuridão tão grande, e numa cegueira espiritual tão grande, que nós não conseguimos enxergar que nós estamos no caminho errado. Quantas pessoas que você conhece, que eu conheço, que você sabe que a pessoa está indo para um caminho errado, e de alguma forma você tenta até proteger, mas de nada está valendo as suas palavras. Quantas pessoas que nós conhecemos, irmãos, que tem chamada de Deus, que Deus tem propósito com eles, mas estão perdidos dentro da sua própria casa. E sabe qual que é o grande problema? As pessoas, elas não querem olhar para os seus problemas, tá? Para os seus gigantes, para a sua personalidade que precisa ser moldada. Elas não querem olhar para isso, porque acender a candeia vai mostrar o quanto que essa casa está bagunçada. Porque você sabe, nós sabemos que se tiver que acender essa candeia, você vai ter que pegar essa vassoura, você vai ter que começar a varrer. Você vai ter que começar a resgatar as coisas que você perdeu. Há muitas pessoas que só vivem de passado. Lá em 1900 bolinha eu era profeta, lá em 1900 bolinha eu cantava, lá em 1900 bolinha eu fazia isso, lá em 1900 bolinha eu fazia aquilo outro. E hoje? Como que está a sua casa hoje? Como que está a sua vida espiritual hoje? O seu elo com o Senhor. A igreja foi chamada para dar fruto, a Bíblia diz. Sabe qual que é a chamada do povo de Deus? Dar fruto. E sabe qual que é a nossa missão? Esse fruto precisa permanecer. E o que o diabo tem feito nesses últimos dias? Tem feito de tudo para você não acender essa candeia. Ei, não vai ser Deus que vai acender essa candeia. Essas 3 parábolas falam de pecadores que olharam para o seu pecado e decidiram mudar de vida. Mudar de vida. Lembra daquela mulher no poço de Jacó? Quando Jesus teve encontro com ela em que horário? Meio-dia. É o horário que ninguém ia buscar água, porque o sol era muito quente. Mas por que Jesus estava lá, se era muito quente? E o porquê que essa mulher estava lá, se o sol era muito quente? Jesus era por um motivo, e ela era por outro. Ela era porque ela já vivia uma vida de adultérios. Não tinha só um marido, tinha 5.
Então aquele horário, como ela sabia que ninguém está naquele horário, ela saberia que ninguém iria condenar ela, confrontar ela, afrontar ela. E por que Jesus estava lá naquele horário? Porque ele queria alcançar o coração daquela mulher. E como que ele fez para alcançar o coração daquela mulher? Ele fez ela enxergar com que a vida que ela levava era errado. De todo esse contexto de história, ele faz uma pergunta para ela. Ele falou assim: vai lá chamar o seu marido. Não vou me ater muito nesse texto. E o que ela diz? Eu não tenho. Olha só. Ele diz o quê? Dissesse bem, porque os 5 que você tem não são seus. Sabe o que Jesus está falando para aquela mulher? O que você busca nesses homens não estão nesses homens. Essa carência, essa compulsão, essa necessidade. O que é que nós vivemos hoje, irmãos? Homens e mulheres que não querem mais casamentos, eles querem transar. Eles olham para um homem, ele quer aquele homem. Por isso que hoje existe uma exigência. Você pode perceber, o adolescente, o pré-adolescente, ele sai dessa fase, ele já pensa em academia. Boa parte deles começa a ficar jovenzinho, já querem academia. Por quê? Isso é cultura mundana. Não que você não tem que cuidar do seu corpo, mas porque está criando uma cultura mundana aí fora, que o homem bom, o homem tem que ser malhado, tem que ser bonitão, tem que ser não sei o quê. A mulher do mesmo jeito, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Repito, eu não sou contra isso. Eu acho muito legal a pessoa cuidar do seu corpo. Mas o que as pessoas hoje estão vivendo lá fora? Relacionamentos passageiros. Eles não querem uma mulher, eles querem um corpo. Elas não querem um homem, elas querem um corpo. Para casar, só se tiver dinheiro. Você pode perceber. Para casar, não, tem que ter dinheiro. Porque elas não querem um casamento, elas não querem um homem. Elas querem, e muitos homens também querem alguém para prover as suas necessidades aqui dentro. E por isso que você está vendo muito menos pessoas casando nesses últimos tempos, preferindo viver uma vida do que casa escura. Não querem ligar a lamparina. O tempo está passando, e daqui a pouco, quando vira vovó, aí vai querer casar, e talvez pode ser tarde demais. É isso que nós estamos vivendo nesses últimos tempos. O diabo está usando as suas estratégias aí fora para destruir a família, para destruir. E eu quero trazer um conselho aqui, que eu estou vendo alguns rostos de adolescentes, de jovens. Quero trazer um conselho para vocês. Não casem ou não se relacionem com um corpo, porque esse corpo um dia vai apodrecer, vai envelhecer. Esse corpo que hoje é bonitinho, daqui a pouco vai ser umas rugas aqui. E por mais que tenha os botox hoje, meu irmão, fica um negócio muito artificial. Por mais que hoje tenha as cirurgias plásticas que moldam, uma coisa muito artificial. Em resumo, tudo isso vai apodrecer. Mas entenda uma coisa: o propósito de casamento é totalmente diferente do que o mundo prega aí fora. Deus, Ele quer unir você com uma outra pessoa com o mesmo propósito. Com o mesmo propósito. Com o mesmo propósito. Sabe por quê? Porque Deus, Ele une propósitos para o seu reino. Para quando você estiver na presença de Deus, aquela outra metade não atrapalhar a obra de Deus na sua vida.
para quando você quiser fazer a obra do Senhor, fazer alguma coisa para o reino de Deus. Se você casa só com um corpo, se você casa só, perceba que há muitos casamentos aí sendo destruídos porque alguém casou só porque a pessoa tinha dinheiro, alguém casou só porque a pessoa tinha um carro, tinha uma casa, e isso, irmão, é passageiro, é totalmente passageiro. Agora, quando se casa, se relaciona com alguém que tem o mesmo propósito que o seu, aí tem paz dentro desse casamento, tem cumplicidade dentro desse casamento. Por mais que as personalidades são diferentes, o Espírito de Deus está lá para moldar o coração dos dois. E quando Deus está no casamento, meu irmão, é tão poderoso que a personalidade de um pode ser passivo, o outro pode ser mais enérgico, mas quando tem a conversa, ele sabe entrar em um consenso. Agora, quando se casa sem propósito, é uma guerra, é uma tribulação, é briga, briga, briga. Ah, pastora, eu estou aqui nessa manhã, meu casamento ele é meio conturbado. Ei, leva o Espírito de Deus hoje lá para dentro da tua casa. Leva. O que Jesus disse para aquela mulher foi que: se você soubesse o que eu tenho para te oferecer. Ei, o Senhor está nos convidando nessa manhã a ligar essa lamparina, a olhar para essa casa, que tem muitas coisas para serem resolvidas, e não ter medo de ligar essa lamparina, não ter medo de se olhar no espelho e ter um reconhecimento do que precisa ser moldado, do que precisa ser transformado, de situações que você vai precisar renunciar, porque o que é mais precioso dentro de você talvez está perdido. E o Senhor está dizendo para alguém nessa manhã: eu preciso que você pegue essa vassoura, que você ligue essa lamparina e comece a varrer esta casa, porque eu quero que você resgate as coisas que foram perdidas. Perdidas. Como que está a sua vida de oração? Há quanto tempo que talvez você não faz um propósito de jejum? Há quanto tempo? Há quanto tempo que talvez você não levanta na madrugada para orar? Você percebe que são bases de fé que nós aprendemos com a palavra de Deus, que fortalece a nossa vida espiritual e que de alguma forma está sendo roubada de nós. Você consegue perceber isso? Sabe qual que é o maior vilão desses últimos tempos? É o tempo. A gente acorda de manhã, de repente já é meio-dia. Você pode perceber. De repente você almoça, você vai trabalhar, já é 6 horas da tarde. Aí você chega em casa cansado, toma um banho. Quando não tem atividade na igreja, você vai lá e se joga naquele sofá, fica tantas horas na frente da televisão, tantas horas na frente de um smartphone. Mas quando você dobra o joelho para orar, é 5 minutos. Como que nós vamos fortalecer a nossa fé desse jeito? Então nessa Santa Ceia, eu quero finalizar essa palavra para dizer aqui para a igreja: é tempo de nós ligarmos a nossa candeia. É tempo de nós deixarmos o Espírito de Deus mostrar para mim e para você o que nós precisamos varrer de dentro da nossa casa. Ela é uma chore que ela vai e resgatar os valores que estão perdidos. Eu disse aqui no começo da mensagem, volto a repetir: você é um agenciador de milagres nessa terra. Deus te chamou para você levar a semente do Evangelho. E como que está isso dentro de você? Como que está? Talvez uma situação, um problema, uma dificuldade, uma perseguição
fez você mudar a sua rota ministerial, fez você não querer mais nem servir nas coisas do reino de Deus. E o Senhor está dizendo hoje: pegue essa vassoura aí, não tem para onde você fugir, é o seu chamado, Deus te chamou para isso. Deus te chamou para isso. É tempo de comprometimento com o seu chamado na terra. Se coloque em pé, que nós precisamos celebrar a ceia. Perceba que nessas 3 parábolas que Jesus ele conta, das 3 formas ele fala de resgate, mas das 3 formas ele fala do arrependimento do pecador. Quando fala de arrependimento do pecador, ele fala de reconhecimento. Ei, a festa no céu, ela não acontece somente quando alguém aceita a Jesus, mas a Bíblia fala que a festa nos céus, quando o pecador, ele se arrepende dos seus pecados. Esse texto está dizendo que quando o pecador acende a candeia e decide, olha a iniciativa, ele tem a iniciativa de limpar a sua casa e resgatar os seus valores, é nesse momento que acontece festa nos céus. Por que, pastora, que acontece festa nos céus? Eu vou te falar. Porque você não será sacado pelo diabo, porque tudo que o diabo quer é ceifar a sua vida. Você não tem dimensão, mas quando você pega o seu carro, a sua moto e sai trabalhar, meu irmão, o diabo ele fica esperando uma oportunidade para te colocar embaixo de uma carreta. O diabo ele espera uma oportunidade para colidir o seu carro com uma outra pessoa, para tirar a sua vida. Quando você faz a sua caminhada, quando você sai o dia a dia, nós não temos dimensão. Mas há muita guerra espiritual, você não tem dimensão o quanto que o Senhor ele guerreia pela sua alma. Quanto mais você demora para acender essa candeia, quanto mais você fica com o coração endurecido, por mais que alguém fala, outro fala, alguém vem e fala, por mais que o teu coração está enrijecido, mais oportunidade você está dando para o adversário ceifar a sua vida. Pastor Juarez está aqui, o pastor Juarez é meu tio. O quanto que foi orado por um tio meu irmão, aceitou a Jesus, depois virou uma bagaceira mesmo. O meu avô, os meus avós eram pessoas bem sucedidas. O meu avô ganhava muito bem. Como ele foi a rapinha do tacho, porque a avó engravidou na menopausa, né, tio? 44 anos mais ou menos. Ele teve tudo que os outros irmãos não teve. Eu lembro que quando eu ia visitar minha avó, ele tinha triciclo. E eu nunca tinha visto triciclo na minha vida. Eu chegava lá, meu irmão, e ele não deixava ninguém andar também. Ele era terrível. Ele cresceu, presta atenção, os papais que dão tudo para os seus bebezinhos. Ele tinha de tudo. O que acontece? O vovô morre, a vovó morre, e o bebezinho queria ainda ter a vidinha de rico. Não trabalhava, não tinha responsabilidade. De repente, ainda para piorar, foi para as drogas. E sabe o que ele fez para bancar o seu sustento? Procurou um relacionamento para bancar a sua vida. O resultado de toda essa desgraça foi uma doença. Conhecedor da palavra de Deus, crente, batizado na igreja, tudo, meu irmão. Pastora Juarez afundou o piso do hospital nos últimos dias de vida dele, falando para ele: volta para Jesus, volta.
E ele não. Porque ele achava que ele ia sair do hospital e ia continuar a vida dele. Na mente dele, se eu volto para Jesus, tem que voltar para a igreja. Irmãos, não voltou. Não demorou muito tempo, desceu à sepultura. Nós tivemos que velar ele pouco tempo, porque a barriga dele fez uma barriga d'água, então podia estourar a qualquer momento. Quando eu olhei a face dele, irmãos, eu fiquei chocada com o rosto dele, o semblante dele. Vai num velório de uma pessoa crente, meu irmão, você olha, parece que a pessoa está dormindo, né? Sereno, tão certo como vive o Senhor. Estou aqui debaixo da palavra de Deus. A face dele era de desespero, né, pastor Juarez? Irmãos, eu fiquei tão chocada com aquilo. A face dele estava assim, ó, sabe, parecia que estava pedindo socorro. Naquela hora eu comecei a chorar. Sabe por quê? Há muitas pessoas que brincam com as coisas de Deus. O mundo espiritual é mais real do que você pode imaginar. Quando eu olhei para a face dele, na hora eu falei assim: quantas oportunidades Deus te deu, e você não quis. Meu irmão, tem alguém aqui nessa manhã, que Deus está falando com você. Olha as oportunidades que Deus está te dando, e você não firma um compromisso com o Senhor. É igreja, é prostituição, é balada, é não sei o que, é hoje na igreja, amanhã não, é não sei o que. E olha a ceia do Senhor aqui. Deus está nos convidando a ligar essa candeia, a varrer essa casa enquanto há tempo, porque tem algo precioso aí dentro de você. Tem uma dracma aí dentro do seu coração. Ela é machura que ela é... Você não tem dimensão do quanto que ela é valiosa. Mas quando Deus olha para você lá do trono dele, Ele diz: se você entendesse o que você tem dentro de você, se você acendesse essa candeia, varresse essa casa, você iria ver o que eu tenho para fazer através da sua vida. Eu quero orar com você. Oi, tô toda arrepiada aqui. O Ramachuri que ele é baia. É, Senhor, eu sei. Ela é machuri que ele é baia. Ramachuri que ele é baia. Eu quero orar com você. Que essa palavra falou com você. Você sabe que você precisa ligar essa candeia. Você sabe que você precisa pegar essa vassoura. O diabo quer ceifar a sua vida, mas hoje Deus está te dando uma oportunidade. Vem para cá, pecador, porque se você vir, tem festa acontecendo nos céus. Nuramashuri Kalabaia, Teramashuri Arraia, Elevai. O diabo te aprisionou nessa escuridão, mas hoje Deus está querendo, tem todo o desejo de tirar você dessa prisão espiritual. Você que ouviu essa palavra, eu preciso orar pela sua vida. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Vem, 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 vem. Era basura que ela vai. Vem, vem ligar essa candeia. Vem pegar nessa vassoura. O Senhor, Ele quer que você varre essa casa. Ei, Turai, Cho, me dará sébria. Tem alguém hoje que está aqui, você está afastado do caminho do Senhor. Um dia na igreja, outro dia pega uma namorada aqui, outra lá, outra colar. Esse negócio assim, você está entendendo? Você não consegue firmar. Tem um bloqueio aí dentro. O Senhor está te chamando hoje. Pode continuar, queridos, pode continuar. O Senhor está te chamando hoje. Pastor, eu fico com vergonha. Fica com vergonha não. Vem, vem, pecador, porque o Senhor hoje Ele vai te ajudar a acender essa candeia, a limpar esta casa.
Senhor, em nome de Jesus. A tua palavra diz que nós temos que te buscar enquanto o Senhor está perto, enquanto o Senhor está aqui. Hoje tem vidas, Pai, que estão aqui se rendendo a Ti, que receberam essa oportunidade e não jogaram fora, que a Tua misericórdia alcançou, Senhor, que hoje, Pai, estão decididos a ligar a sua lamparina, a trazer luz a essa escuridão que ele está vivendo. Hoje ele está aqui, Pai, decidido a pegar nessa vassoura e varrer esta casa, varrer tudo aquilo que não te glorifica, varrer todas as coisas que o aprisiona, que atribula a sua alma. Hoje tem alguém aqui, Pai, que está decidido de correr atrás dos seus valores, de ir atrás das coisas que perderam, estão dispostos a tomar uma nova decisão. E eu tenho certeza, Pai, que está acontecendo festa nos céus. Aleluia. Porque tem pecadores aqui nessa manhã, Senhor, que estão decididos a partir de hoje a tomar um novo rumo da sua vida, a começar um novo tempo da sua vida, uma nova história, sair desse engano, dessa prisão espiritual. Eu sei, meu Deus, que o Senhor desceu nesta palavra nessa manhã para entrar dentro desse cativeiro, dessa escuridão espiritual e arrancar esta alma lá de dentro, para que o seu nome seja glorificado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode aplaudir a Jesus?